dia, ou boa tarde, ou boa noite. Queria saber como todos vocês estão. Percebi que vocês têm falado pouco no grupo do WhatsApp. Queria que vocês conversassem mais, que vocês interagissem mais. Gostaria que todos estivessem fazendo estudo. Deixei bastante coisa para vocês. A escola pediu para deixar 3 questões cada videoaula. E antes de qualquer aviso eu já mandei, sei lá, umas 30. Então a gente tem bastante conteúdo. Eu quis fazer isso para a gente poder aproveitar, otimizar melhor o tempo, poder conversar um pouco mais e não perder tanto tempo para ficar voltando atrás e aproveitar o nosso estudo para nossa própria prova. Então, qualquer assunto referente à aula, coisa assim, a escola vai estar entrando em contato com todo mundo. E por enquanto não tem o que fazer, gente. Bola pra frente, vamos tocar dessa forma e vamos conversando um pouquinho. Eu vou falar um pouco mais, como eu disse na última aula, eu vou falar um pouco mais sobre diabetes, porque eu acho que é de extrema importância para quem trabalha numa drogaria conhecer um pouco. Vai ter que conhecer tudo? Não tem como, entendeu? Não é uma faculdade de medicina, e nem os próprios médicos às vezes tem um conhecimento específico. O cara é cardiologista, ele sabe qual é o problema do diabetes e tal. Ele pode cuidar? Até pode, mas não é a área dele. Mas ele cuida. O ginecologista pegou um diabetes gestacional, ele vai, ou um obstetra, ele vai saber o que fazer, como fazer? Lógico, também vai fazer. Só que em alguns casos eles vão passar para um endocrinologista, que é um endócrino que vai fazer todo o acompanhamento. Ele é especializado nisso, justamente para que tenha mais uma opinião. Vamos dizer assim, há muito tempo atrás, tá? Há uns 50, 60 anos atrás, médico era médico. Então o médico fazia uma cirurgia, nem existia pré-natal, mas enfim, o médico fazia uma cirurgia, uma cirurgia comum de vesícula, apêndice, o médico fazia qualquer coisa. Então não tinha tanta especialidade como tem hoje. Hoje tem especialidade dentro da especialidade dentro da especialidade. Então o cara é cardiologista, mas com ênfase em cirurgia, com ênfase em diagnóstico não sei do que, com ênfase em hipertensão arterial, com ênfase. Então diversificou muito. Mas quem cuida da parte do diabetes normalmente é endocrinologista. E é ele que vai poder estar acompanhando, poder estar realizando quais os procedimentos a serem tomados. Professor, mas fulano de tal, uma amiga minha, ou teve diabetes, o clínico geral cuidou. Teve diabetes, o ginecologista cuidou. É possível, porque o que acontece? Diabetes já é uma coisa difundida há muito tempo, uma doença muito antiga. Os exames são fáceis para a detecção do diabetes, para fechar o diagnóstico. Os cuidados, a insulina evoluiu demais, a metformina evoluiu demais, não só a metformina, outras medicações para isso. Então o que acontece? A própria dieta evoluiu demais. Hoje nós já conseguimos saber o que comer, o que não comer, como comer, que jeito comer, que hora comer. Então tudo evoluiu, tá, gente? Então é bom vocês terem essa ideia aí, tá? E nós tínhamos parado na 19, antes de começar a 19, eu queria falar um pouquinho mais sobre diabetes. Então, só para reforçar, aí no próximo, se der tempo agora, ou então no próximo vídeo nós falamos um pouquinho mais sobre
sobre uma disciplina nova. Queria ver se eu falava alguma coisa sobre ela, apresentava, porque vocês já têm um slide que eu mandei no grupo. Todos têm, todos visualizaram aquilo lá. E aí eu consigo falo um pouquinho daquilo e respondo a questão. Falo um pouquinho daquilo e respondo a questão. Eu acho que vai ficar mais fácil assim. Quando nós voltarmos em sala de aula, eu vou dar essa aula para vocês, tá? Que é sobre hipertensão arterial. Então, ninguém vai perder nada. Então, vai ser uma revisão antes de ter a aula, mas vai dar para vocês entenderem. Do jeito que eu estou imaginando aqui, vai dar para todo mundo entender, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre diabetes. Nós paramos ali no glicosímetro e eu falei que o glicosímetro é o aparelho que afere a glicose, não açúcar. Pelo amor de Deus, gente, não é o açúcar, é o aparelho que afere a glicose. Ah, professor, as frutas têm açúcar? As frutas, elas têm a frutose, que é o açúcar das frutas, tá? Então não é o açúcar refinado de cana-de-açúcar, não é que lá no frigir dos ovos vai se transformar em glicose. Eu dei exemplo da cana-de-açúcar, dei exemplo da laranja, que é altamente calórico, dei exemplo da beterraba, tem outras, tá? Por incrível que pareça, se vocês conversarem com alguém que faz academia, sabe muito, né? Uma pessoa muito viciada em academia, ele vai comer muito frango, teoricamente é uma carne magra, mas a gente depois vamos conversar, ver que não é bem assim, tá? E bastante batata doce. Batata doce, ela é rica em carboidrato, porém ela tem baixa caloria, tá? Tem muita variação sobre isso, muitos estudos sobre isso, mas ela é altamente benéfica porque ela tem uma explosão de energia muito forte que está no carboidrato, que o seu corpo vai consumir, mas ela não tem muita glicose, então é muito bom. É um pouquinho complicado para entender agora, mas faz muito bem. Ah, mas eu sou diabético, eu posso comer batata doce? Desde que seu nutricionista ou seu médico libere que você tenha atividade física, não tem problema algum, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho mais sobre o diabetes. Quem produz a insulina é o pâncreas. Eu falei, por meio das células beta-pancreáticas que tem dentro do pâncreas. Quando acontece algum problema com essas células, ou elas não produzem, ou elas produzem uma insulina de baixa qualidade, ou elas produzem uma insulina que o seu corpo não reconhece, ou ela produz uma insulina boa, produz uma insulina de qualidade, mas seu corpo não reconhece. Vamos dizer assim, vocês vão entender o que eu quero dizer. É como se você acostumasse a tomar um cálice de vinho e com o tempo você perceber que aquele cálice de vinho já não te satisfaz mais. Você precisa tomar um pouquinho a mais. Então, às vezes, isso acontece com o corpo. Por algum meio, o corpo não reconhece 100% ou não absorve tudo, tá? E sempre vai precisar um pouco mais, tá? O que faz a regulação da glicose no nosso organismo? A insulina. Ela é um hormônio, tá? Produzido pelo pâncreas. Quem que dá essa informação? Sistema nervoso central. Aí ela manda essa informação para a glândula tireoide, que fica mais ou menos na região do nosso pescoço, tá? E ela vai fazer a regulação hormonal do pâncreas, beleza? Vou falar um pouquinho mais aqui sobre, para que vocês entendam. O que acontece? Quando a pessoa toma insulina, literalmente, lembra que eu fiz um gráfico na lousa? Peguei aqui, fiz um gráfico aqui, expliquei que tem um pico, a pessoa toma, come, sobe, depois aqui, sobe, depois se ela tomar, vai acontecer o quê? Vai acontecer duplo. A insulina sempre vai estar em cima da glicose. A insulina sempre vai fazer com que a glicose abaixe. O seu corpo diminui a produção e você mantenha
uma quantidade linear de glicose para manter a manutenção do seu corpo. Senão você vai entrar em hipoglicemia, muita glicose, pode até ter um choque anafilático ali, pode até acontecer alguma coisa ali e a pessoa vir a óbito. Então, a glicose muito baixa pode levar a óbito. A glicose muito alta pode levar ao coma, tá? As duas formas podem acontecer. Pode levar ao coma também a glicose baixa? Pode. Coma pode levar a óbito. Ou levar ao coma por excesso de glicose no seu organismo, tá? A insulina, as primeiras insulinas que foram criadas no mundo, era derivado do animal, do porco, é a NPH, uma insulina extremamente antiga, antiquada, ainda usa-se muito, o SUS ainda usa bastante, e ela, quando ela foi aplicada, as primeiras vezes, vocês imaginam um leito de hospital, um monte de crianças, as crianças já estavam tudo desfalecidas, glicose muito alta, e o médico chegou e começou a aplicar a injeção, de 1 em 1. Depois de um tempo, as crianças começaram a acordar do coma, porque baixou a glicose. Então, foi descoberto, teoricamente, como controlar a doença do açúcar, diabetes. Por que eu estou dizendo assim, teoricamente? Nem todo mundo responde igualzinho ao mesmo tratamento. Nem todo mundo, porque cada ser humano é um ser humano individual. Beleza? Mas, de certa forma, a dosagem maior ou menor vai fazer essa regulação. É só isso. Tá? E o que acontece? Não produz só, o pâncreas não produz só a insulina, ele produz também o glucagon. Então o que acontece? Quando a sua glicemia, quando a quantidade de açúcares no seu organismo tá, cai demais, o seu corpo produz o que? O glucagon, que é o contrário da insulina. Então o pâncreas ele tanto produz insulina como o glucagon. O glucagon vai fazer o quê? Ele vai produzir uma substância. Ele é uma substância que bastante rica em açúcar para aumentar o seu nível de glicose e manter o seu corpo em homeostasia. O que quer dizer homeostasia? Funcionamento normal. Beleza? Então existem duas produções no pâncreas, tá? Insulina e glucagon. Vamos passar para o outro aqui. O glucagon, normalmente a pessoa vai liberar ele numa situação de estresse bem alto, ou um jejum muito prolongado. Então a pessoa ficou, vamos supor, 1 dia, 2 dias sem comer, vai começar a produzir glucagon. Você não vai morrer, vai baixar muito a glicemia, a pessoa vai entrar em coma, então ele vai produzindo glucagon. Uma pessoa normal, né? Não vamos falar do diabético, tá? O diabético funciona, mas dependendo do tipo que ele é, funciona de algumas maneiras, tá? Por que o estresse? Quando você fica estressado, você tem um disparo de adrenalina muito alto no seu organismo. Então, a boca seca, seu olho fica estático, porque está estático ali, você quer resolver aquele problema, você está estressado, você está numa briga. De repente você precisa estapear alguém aí. E aí o que acontece? Tudo isso vai fazer uma reação no seu corpo. E a glicemia tende a cair. Quando a glicemia tende a cair, seu corpo vai lá e produz o glucagon para manter seu corpo em alerta, tá? Que é seu estado ali de estresse. Tá bom? O que eu quero dizer que alguns diabéticos também não respondem iguais aos outros? O diabético tipo 1 ele não vai produzir nada, nem o glucagon, nem a insulina. O diabético tipo 2, ele vai produzir tanto a insulina como o glucagon. E por causa do estresse, por causa do emocional, a glicose pode ficar muito alta ou muito baixa. E aí ele vai ficar sempre ali tentando atingir um limiar, vai tentar ficar flutuando. Cada pessoa vai encontrar o seu limiar com o tempo. Mas isso varia muito, porque normalmente é emocional. Afeta demais o diabetes dessa pessoa, do diabético tipo 2, tá? Vamos ver o que mais aqui. Eu já falei que todos os carboidratos, na sua maioria, eles vão acabar transformando em glicose, tá?
A frutose não é convertida, perdão, a frutose não é convertida em glicose, eu falei no vídeo anterior. Não é convertida. Isso está no slide número 20. Não é convertida, mas ela tem uma quantidade de açúcar que vai também influenciar no organismo do diabético. Então, para diabético não é indicado. Batata, cana-de-açúcar, laranja. Não quer dizer que você vai tomar um copo de um suco de laranja hoje e vai te fazer mal. Não é isso. Só que tem pessoas que tomam muito, tá? Então, dá para tomar, mas não em excesso, tá bom? Isso também quem vai orientar é o médico. Normalmente ele pede para você usar melancia, abacaxi, melão, mamão, qualquer outra fruta, tá bom? Mas chupar uma ou duas laranjas não tem problema. O problema é o suco, que está muito concentrado, tá bom? Vamos ver aqui. Falar algumas coisas interessantes aqui que vocês podem acontecer apesar que já deu tempo, mas vamos lá rapidinho. A cetacetose diabética, o que acontece? Por o seu corpo ter uma quantidade ou muito alta de açúcar ou muito baixa, pessoa diabética tipo 2, ele tomou insulina, baixou demais. Quando baixa demais, ou então em jejum prolongado, o nosso organismo libera algumas substâncias que chama cetonas e ele dá um hálito acético. Então, quem é diabético normalmente tem um hálito característico, tá? Não estou falando que tem um bafão, não é isso. Tem um hálito diferente, tá? Então, é tudo devido ao diabetes. Então, a pessoa pode achar que, nossa, eu estou diabético, mas eu não escovo o dente direito, eu tenho problema de estômago. Não, às vezes é só o diabetes que causa isso, tá? Fica esperto que isso aí também é uma dica. Às vezes a pessoa vai falar com você e você está atendendo, você sente um cheiro desagradável e às vezes a pessoa nem sabe que é diabético e está acontecendo essa oscilação no organismo dela, tá bom? Os pacientes do tipo 1 apresentam, tá? Normalmente, os pacientes do tipo 1, porque eles são dependentes de insulina. Então eles tomam insulina, cai demais e acontece isso daí, tá bom? O nível de glicose cai demais, tá? A crise de hipoglicemia. Quando a pessoa tiver com uma crise, baixou demais a hipoglicemia, ela tem que fazer uma administração do quê? De alguma substância que funciona extremamente rápido, é a Coca-Cola. Uma balinha, um chiclete, um chocolate vai funcionar? Funciona, mas demora mais. Mas as coisas mais rápidas, eu conversei com vários endócrinos, é a Coca-Cola. Tem muito açúcar ali e funciona demais. Mas cuidado, gente, tá? O que acontece quando a pessoa está com hipoglicemia? Uma crise de hipoglicemia. Ela se mistura um pouquinho com uma crise de pressão baixa. Não hipertensão, tá? Hipotensão, pressão baixa. Confusão mental, letargia, a pessoa transpira bastante, isso tem o nome de sudorese, e perda da consciência. Pode acontecer da pessoa cair inconsciente, tá? Normalmente são essas características. Bom, gente, o diabetes insípidos é muito raro, não vou falar isso, não vou abordar isso em prova. É muito raro vocês verem isso, às vezes é até incompatível com a vida. Não vou falar isso para vocês. Uma crise muito grave de hipoglicemia, normalmente tem que se ligar para o bombeiro, vai para o pronto-socorro e tem que fazer administração ou do glucagon ou de glicose endovenosa, tá? Direto na veia, para fazer esse paciente voltar, para ele poder sair do coma, tá bom? Então eu vou parar por aqui sobre diabetes e continuo na próxima aula, tá bom? Antes nós podemos entrar na 19, porque daí eu já estou falando sobre doenças vasculares, que nós vamos ver no próximo conteúdo. Então eu termino diabetes no próximo e daí a gente segue para lá, tá bom?
Beijo para todo mundo, fiquem com Deus, até mais.